E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração. Eu sou o professor Yuri e hoje vamos estar falando de porte empresarial. Nas últimas aulas, a gente aprendeu sobre faturamento bruto, faturamento líquido e como que isso impacta ali mensalmente na empresa, certo? Hoje a gente vai dar sentido a esses cálculos de faturamento, entendendo como funciona o porte empresarial, ok? Como que isso pode influenciar na questão tributária, né, na quantidade de funcionários que pode ter na sua empresa e entre outros detalhes que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então, vamos passar aqui pelo conceito de porte empresarial. Porte empresarial nada mais é como a forma que você classifica uma empresa pelo tamanho dela. E essa classificação, né, esse enquadramento, vai seguir alguns critérios aí bem simples. Eu separei dois aqui na aula de hoje. O primeiro deles é o faturamento anual, certo? Então vai ser a receita operacional bruta anual, ok? Então a gente aprendeu a fazer o faturamento mensal nas aulas anteriores, né? A gente pegou os produtos, fez ali a multiplicação pelos valores e obtém, né, aquela margem de faturamento bruto. E aí, fazendo ali os descontos, né, de alíquotas de impostos que existem, certo? A gente alcança ali o faturamento líquido. A gente vai pegar esse faturamento, vai multiplicar por 12, somente aqui na teoria, obviamente, tá bom? Para a gente praticar. E aí a gente vai chegar ao faturamento anual. Claro que na vida real, né, quando você tem uma empresa, o faturamento ele vai variar de mês a mês, né? Em um mês você vai faturar mais, em outro mês você vai faturar menos, lembrando sempre que o faturamento nesse caso aí não vai ser lucro, tá bom? O lucro vai ser só depois que fizer todos os descontos de salários, de algumas operações, despesas, fornecedores, ok? Então, basicamente é isso. O primeiro critério vai ser o faturamento anual. O segundo critério vai ser o número de funcionários, ok? E aí vai variar para cada tipo de classificação de empresa, tá bom? A gente vai aprofundar isso aí já já. Aí você pode imaginar que, por exemplo, aí uma empresa de pequeno porte pode ter até 49 funcionários, né? O que acontece se ela passar desse número? Vamos supor que ela tenha agora 52 funcionários. Ela vai acabar sendo classificada, certo? Utilizando aí os critérios do BNDES, por exemplo, ela vai ser classificada como uma empresa de médio porte. Isso faz com que ela vai ter que pagar alguns impostos a mais e vai ter ou não algumas vantagens a mais ou a menos, ok? Então varia muito, é um passo que tem que ser muito bem planejado para que você não seja enquadrado em uma empresa e tenha que arcar aí com as consequências disso, beleza? Então, alguns dos critérios aí do Brasil, né? O microempreendedor individual, ele pode faturar até R$ 81.000 no ano, ok? E aí são os MEIs, né? Eles só podem ter um funcionário, ok? Então não pode ter mais que um. Temos logo após as microempresas, né? Que aí já vai poder ter um faturamento um pouco maior, de R$ 360.000 no ano. Temos também a EPP, que é a empresa de pequeno porte, que vai ter um faturamento até 4,8 milhões ao ano, ok? E por fim, a gente tem a média e grande empresa, que vão ser acima de 4,8 milhões ao ano. E aí as definições variam, né? Eu coloquei ali porque o BNDES ele prevê que a empresa de médio porte pode faturar até 300 milhões ao ano e a grande empresa vai faturar acima desse valor, tá bom? Então, claro que isso aí varia de cada instituição, né, de cada órgão, ok? Mas aí a gente pode fazer uma pesquisa com base nisso para poder encontrar aí o resultado que a gente pretende nessa questão aí de valores, tá bom? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão ler a pergunta, pegar a resposta e responder aqui nos comentários embaixo, tá bom? Beleza, vamos passar para a próxima pergunta. Pergunta número 2. Novamente, vocês vão ler a pergunta, ler as respostas e indicar qual que você escolheu aqui embaixo. E aí, por que é importante a gente saber o porte da empresa? O primeiro ponto que eu destaquei é que ele vai impactar sim na questão tributária da sua empresa, ok? Então depende do tipo, né, de empresa que você tem, da classificação dela, você pode pagar mais imposto e talvez você tenha
acesso a alguns créditos do governo ou não, certo? Então, o microempreendedor pode ser que ele tenha algum tipo de auxílio, enquanto isso, as microempresas podem acabar perdendo esse auxílio por ter mais funcionários ou por ter mais faturamento, tá bom? Então, vai variar nesse tipo de situação aí, ok? Então, a gente tem alguns regimes tributários aí que eu destaquei, né, nas últimas aulas, o Simples Nacional, temos o lucro presumido e o lucro real. Então, vai depender do tipo de classificação da sua empresa. E, obviamente, né, é importante porque vai impactar na contratação de funcionários. Um MEI, por exemplo, não pode ter funcionários, né? Pode ser somente ele, ok? Então, temos as microempresas, as empresas de pequeno porte. Então, existe um número aí que depende, claro, né, do tipo de serviço, se vai ser comércio, se vai ser indústria, mas tem um número estabelecido aí de funcionários que um tipo de empresa pode ter, ok? E, obviamente, isso vai abrir ou fechar portas para alguns benefícios governamentais e crédito, ok? Então, isso aí tem que ser levado em consideração quando você for dar um passo, né? For dar um passo a mais para crescimento da sua empresa, você tem que estar ciente disso, que pode ser que alguns benefícios vão acabar se fechando para você e alguns créditos também, né? Então, vai variar aí de situação para situação. É uma situação que você realmente tem que estar preparado para dar esse passo. Ok? Então, vamos fazer uma atividade, ok? Eu vou deixar 2 atividades presentes no formulário para você poder responder, mas aí a gente vai fazer o primeiro exemplo aqui juntos, ok? Então, vou passar aqui para a nossa atividade. Temos aqui o exercício número 1. A empresa Monstros S.A. fornece botijões de gritos para os moradores de Monstrópolis, ok? Então, no mês de março, a empresa vendeu 2.780 botijões a R$ 95,50 cada, ok? Isso aqui a gente já fez na última aula, essa questão do faturamento. Temos aí a alíquota de impostos que eu coloquei de 7%. Não vou entrar em detalhes questão de imposto, tá bom? Vou só colocar a alíquota para a gente poder fazer esse cálculo juntos, ok? Então, qual foi o faturamento bruto da empresa? A gente sabe que a gente precisa fazer aqui a multiplicação de 2.780 botijões vezes o valor deles, né? Que é 95,50 cada. Quanto que vai dar? Vamos ver aqui juntos. 2.780 vezes 95,50. Vamos alcançar esse valor aqui, ó, R$ 265.490 de faturamento, ok? Então, vou colocar aqui o R cifrão. Esse daqui vai ser o nosso faturamento bruto, ok? Vou colocar um 00, ok. Então, qual foi o faturamento líquido após os impostos? Primeiro, então, a gente já vai ter que fazer aí uma conta de cálculo para alíquota, ok? Então, a gente vai pegar esse faturamento bruto, que vai ser 265 mil, deixa eu colocar aqui fora em negrito, R$ 265.490 vezes 7%. O resultado disso, a gente vai pegar, né, vezes 7%, R$ 18.584,30. A gente vai pegar esse valor aqui, então, e fazer a subtração no valor bruto, ok? Então, a gente tem aqui 18.584,30 somente de imposto, ok? Então, agora a gente vai fazer a subtração desses valores aqui. 265.490 menos os impostos ali que a gente calculou agora, né? 18.584,30. O resultado dessa conta vai dar, vamos ver, 265.490 menos 18.584,30. Vai dar R$ 246.905,70, ok? Então, vou colocar aqui o R cifrão. Esse daqui vai ser o nosso resultado para o faturamento líquido, ok? Então, primeiro a gente fez aqui o cálculo dos impostos em reais, ok? A gente pegou o nosso faturamento bruto, multiplicou por 7%. Então, isso aqui vai ser os impostos aqui em cima do faturamento bruto. Então, pegamos depois o faturamento bruto, fizemos a subtração desse valor dos impostos e alcançamos, então, o faturamento líquido,
ok? Então, a terceira questão aqui, de acordo com o faturamento anual estimado, você vai multiplicar o valor líquido por 12 meses, para a gente alcançar o nosso faturamento anual, ok? Então, a gente vai pegar esse faturamento aqui líquido e multiplicar por 12, ok? Lembrando novamente que esse faturamento líquido que a gente vai alcançar aqui anual, ele varia, tudo bem? A gente só está fazendo aqui como uma forma teórica para a gente entender como é que funciona, para a gente poder classificar depois, ok? Então, vamos pegar esse valor e multiplicar por 12. E a gente vai alcançar a quantia de R$ 2.962.868,40, ok? Então, vamos colocar aqui esse valor. Esse valor aqui é de faturamento anual, ok? E aí a gente sabe que uma empresa de pequeno porte, ela pode acumular o faturamento anual até R$ 4.800.000, ok? Então, se a gente tem aqui R$ 2.962.868,40, essa empresa ela se encaixa na empresa de pequeno porte, ok? Então, eu diria aqui para concluir que essa empresa aqui, a Monstros S.A., ela é uma empresa de pequeno porte, pois ela não ultrapassa o valor de faturamento anual de R$ 4.800.000, ok? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. A gente faz o cálculo aqui do faturamento bruto, depois a gente faz o cálculo da alíquota de impostos, a subtração aí com o faturamento bruto para alcançar o faturamento líquido, e aí a gente consegue chegar no faturamento anual e poder classificar a empresa aí em um dos tipos de porte empresarial. Tá bom? Então, vou passar mais 2 exercícios para vocês nos formulários. Se surgir qualquer dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!